Oi, pessoal. Muito feliz de estar com vocês novamente no podcast Em Movimentos. Meu nome é Ranulfo Cavalari Neto, doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP e participante do grupo de pesquisa Crianças, Práticas Urbanas, Gênero e Imagens. Hoje iremos conversar com a professora Sandra Gugel, representante do coletivo Afroencantamento, que traz um pouco da história e das práticas desse coletivo que se propõe a construir processos formativos e curativos por meio da contação de histórias para as relações étnico-raciais. Vamos juntos? Olá, meu nome é Sandra Gurgel, faço parte do coletivo Afroencantamento. E hoje, nesse podcast, vou tentar contar um pouco dessa nossa história do coletivo, que nasce do desejo de pensar processos formativos que possam tecer histórias, vidas e curas através da palavra e da contação de história. Bom, ao longo do meu caminho pessoal, formativo, acadêmico, essas descobertas do dia a dia, de ser mulher, do meu corpo negro em diáspora, e que faz pergunta o tempo todo, né? De onde venho, quem sou eu? E essas perguntas, elas vêm não só no sentido geográfico, né, territorial, mas ela vem no sentido de pensar a territorialidade e o pertencimento, né? E essa pergunta eu não faço no sentido individual, mas essa pergunta que eu faço é no sentido plural, do que nos faz ser, ser mulheres, mulheres negras, mães, professora, no nosso caso, né, que eu falo, né, mas que precisa muitas vezes ter um processo de cura no sentido fanoniano mesmo, dessas dores do racismo, né, e desse racismo nosso de cada dia, né? E aí, quando a gente fala de afroencantamento, ele fala do sentido que a gente precisa tratar dessas feridas, né? E que essas nossas vitórias, essas nossas histórias, essas nossas trajetórias, elas precisam ser celebradas. Então, falar de cura, falar de celebração de um processo de identidade, né? E eu acredito que foi assim que o Afroencantamento nasceu, com uma ideia coletiva, uma ideia política caminhante, né? Uma ideia que está a caminho de encontros, reencontros com contadoras de história, professoras, seja de graduação, seja do Fundamental 1, amigas, crianças, pessoas que trazem narrativas de olhos que estão brilhando, de amor e de encanto, né? E aí foram necessários estarmos tecendo fios carregados de lutas pedagógicas aprendidas nessa praxis freiriana real, né? Essa praxis verdadeira de Freire, não só literária, mas nesse fazer de fato, né? Que apontam escritas assim como o Amadou Optebá, né? O Afroencantamento nasce antes de tudo, desse processo de se permitir existir. Então, assim, foi por volta dos anos 2000 que começou essa, essa minha essa minha vontade de, através da contação de história, nessa perspectiva do ênfase à temática negra mesmo, né? E foi aí que, nesse território, eu comecei a buscar esse processo de formação mesmo, né? De contação de história, de pensar nesse corpos de crianças negras ainda em processo, né? E desse parco material, porque em 2000 a gente ainda tinha pouco material, né? Pouco material mesmo de visual que remetesse à identidade negra, à característica negra, né? E foi assim que a gente vai juntando pessoas que têm o mesmo desejo. E aí que precisa, sim, trabalhar a ressignificação, né, através das oficinas de afroencantamento, né, de trazer a perspectiva de uma África encantada, com palavras, com gesto, com identidade, essa relação positiva da identidade negra, seja ela no cabelo, no rosto, na própria história, né? E isso vem dessas possibilidades desse reconhecimento identitário. E aí eu lembro de uma criança a qual eu trabalhei como mediadora de leitura, e essas histórias elas vão permeando. Era um projeto social dentro
de uma comunidade de risco social, né? E me chama a atenção de contar essa história eu vou chamar ele de Gabriel, que era um menino muito, muito pequeno, embora já tivesse por volta de 6, 7 anos. Ele era pequeno e parecia uma criança de 5 anos. E aí ele só tinha bochecha, né? E aí as outras crianças começaram a chamar ele de Bochechinha, Bochechinha, e isso virou um nome. E isso me incomodava, né, bastante. E através da contação de história, e aí eu lembro que eu levei um filme Kirikou e a Feiticeira Carabá, e aí contei a história de Kirikou e a Feiticeira Carabá, e ele se identifica com esse menino, desse menino que tão pequeno já nasce perguntando sobre a vida. E a partir daquele momento, o Bochechinha, e a gente foi trabalhando também esse sentido do nome dele mesmo, né? Da não necessidade desse apelido do Bochechinha, e ele começa a ser chamado de Gabriel, né? E aí a gente trabalha a questão de como que a literatura e como que as referências, a partir do nome dele, positivas, estavam ali, né? E a partir desse momento, o Gabriel começou, de fato, a crescer fisicamente. E crescer no processo de interação com com as outras crianças, com ele mesmo, né? E foi muito bonito ver Gabriel crescendo, né? De como ele cresce também fisicamente. Como ele, a partir da identidade negra afirmativa, da contação de história, do filme Kirikou, ele acaba por ter uma outra referência possível vivencial. E aí é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de afroencantamento, né? Trazer essa possibilidade de uma outra construção, de saberes, de fazeres, que iam aparecendo, né? A gente estava no processo de construção do que ia aparecendo. Claro, a gente traz também a necessidade e do estudo, né? De conhecer outros referenciais, como Amadou Aptebá, Kambelengue Munanga, e dentre outros autores que nos fortalece para saber o que a gente está fazendo ali, o que a gente está querendo, né? Com o boom da 2000, em 2003, né, com o boom da implementação da Lei 10.639, começa a aparecer várias produções, né? Tanto formações também, e nascem livros, e a gente chega com outras possibilidades de trabalhar a questão da identidade negra, né? E aí a gente começa também a trazer a possibilidade tanto dos espaços não formais, né, mas isso também começa a acontecer nos espaços formais. E pensando no tempo, os anos vão fluindo, né, não como na linha do tempo, mas de alguma forma esse tempo não segue a cronologia do relógio, mas ela vem mudando a trajetória da vida, assim como a chuva, e o tempo vai mudando e propondo também encontros e reencontros. Vão trazendo desafios pessoais, epistemológicos, e vão também tecendo mobilizações sociais, pedagógicas, e foi assim que nasce o coletivo Afroencantamento de fato, né? Desse desejo de elaboração de um projeto de formação para as relações raciais, e num cenário que nem era muito favorável essa discussão, mas que através dessa formação ela vai transbordando espaços, né? Espaços formais, ela vai transbordando porque ela vai tratando de questões que estão ali guardadas, e quando você tira a tampa, ela vai escoando, né? Essas vidas, essas narrativas, elas vão escoando como uma água, e trazendo resultados maravilhosos, né? Quando essas educadoras, ao longo seja do período letivo, quando eu falo de escola formal, elas vão se libertando e pensando também na libertação dos seus próprios estereótipos racistas, tanto no campo da cultura religiosa de matriz africana, mas também daquilo que está submerso, né? E aí
o nome Afroencantamento ele toma forma, ele se materializa, embora ele já estivesse existindo. E essa missão do grupo vai aparecendo através do compartilhamento de atividades no Facebook, nos grupos, nos textos, nos eventos, e gradativamente vai propondo encontros de participação entre essas amigas, entre outros rostos, né? É um coletivo que está sempre aberto, que a gente não tem nem o desejo, nesse momento, de tomar um caminho da formalização, mas que ele seja um ponto onde as histórias, essas referências negras possam passar o tempo todo, né? E a vida vai seguindo esse fluxo. E já em Maricá, né? Porque antes estava na Baixada Fluminense, e aí eu encontro com Márcia Passos, que é uma liderança negra aqui de Maricá, retorno pessoalmente à base, quando eu vou atuar na rede municipal, no que se chama, né, os professores dos três tempos, né? Eu vou trabalhar com essa mediação de histórias, de contação de história. E um dos momentos muito fortes e gritantes, né, foi quando eu trabalho com o livro Black Power de Taió, de Kilson de Oliveira, e a boneca feita pela Lu Campos, que representa a Taió, né? Lu Campos é uma artesã de São Paulo, e que presenteou aqui o Sam com uma Taió, e aí a partir disso ela faz várias bonecas negras lindas, né, assim, maravilhosas, como ela trabalha com essas bonecas, né? E aí eu fui surpreendida quando uma menina negra, né, repele essa boneca, ela não quer tocar nessa boneca. E aí quando eu digo, nossa, mas ela parece com você, e aí eu começo a fazer carinho nessa boneca, trazer essa boneca para o colo, acariciar, e apresento o livro, né? Apresento a família que constitui essa história, e o rosto dessa menina ao longo, que não foi um trabalho de uma vez, num tempo só, foi ao longo de um período, né? E ela começa a olhar essa boneca diferente, ou seja, ela olha essa boneca como se ela estivesse refletindo a sua própria imagem, né? E para meu espanto, meu filho, que vinha de uma creche privada, né? Só que nessa configuração ele já está na rede pública, mas ele vem dessa história de uma rede privada, de uma creche privada, onde ele só tinha crianças brancas, né? E ele fala que também traz essa questão do cabelo, né? Que ele, quando lavava o cabelo, ele gostava de deixar ele como os personagens, como os artistas. E quando ele fala da Taió, e ele diz que começa a aceitar o seu próprio cabelo. E isso é muito interessante, porque toca também em mim, né? Como que a gente precisa, que não tá que as coisas não estão prontas, né? A gente precisa falar, a gente precisa abrir esse pote, né? A gente precisa, desde os pequenos, tocar esse assunto, tocar no cabelo, tocar no corpo. E foi assim que a literatura ela vem guardando, talvez em nós, esse afeto, esse cafuné que essa menina, e no relato também do meu filho, traz quando eles são capazes de se olhar no espelho e dar um salto, de dizer que eu posso ter meu cabelo da forma que eu quiser. Né? Quando eu trago essa outra relação com a vida vivida intensamente, né? E essa menina também me traz uma questão que aparece, mas se a gente não está atento para ouvir, que ela teve piolho, né? E aí cortaram o cabelo dela, raparam, né, o cabelo dela curtinho por causa do piolho. Só que os outros irmãos que tinham um tom de pele mais claro e o cabelo mais liso não tiveram seus cabelos raspados, né? E o relato era que era mais difícil mexer naquele cabelo. Gente, eu estou falando de crianças de 4, 5 anos. Como que nós, enquanto educadores, precisamos estar atentos e estar trabalhando essas referências, dar escuta para essas crianças. Não é só permitir a fala, mas é o dar a escuta, estar atento a essa escuta, né?
E por aí vai. Nosso tempo é curto, né? Mas assim, eu vou fazer, para a gente ir finalizando, que desde 2018 nós também fizemos alguns trabalhos aqui em Maricá, que foram alguns seminários que a gente chamou de seminários decoloniais, práticas, saberes, em religião e educação, né? E daí a gente foi chamando algumas pessoas, Zélia Puriponã, que é indígena Pori, Adriana Holanda, que é da Escola Semente de Jurema, Mônica Rosa, Célia Cristo, Heloísa de Nanã, que trouxe até um vídeo chamado Liberte Meu Sagrado. E aí também tivemos Zé Café, professora Cláudia Miranda, da Unirio, Livraria Nubenco, na época, né, que hoje a Sheila Martins é a Livraria Aió, ela é intérprete de Libras e trabalha nessa perspectiva afro, né? E esse seminário ele trouxe a possibilidade de repensar corpo, teoria e outras formas de fazeres para educadores, e seja formal, né, vamos chamar essa escola formal, e das outras formas de organização de saberes, né? E Yuri Silva, que também é através do grupo Os Mãos Calejadas e que também é do coletivo Afro Encantamento, a gente foi trabalhando essa formação de contação de história. E eu acho que é por aí, né? Tem muitas coisas ainda para dizer, como eu já falei anteriormente, é um coletivo aberto e que está tentando, né, assim, buscar essa perspectiva do trabalho na lei, né, 10.639 a 11.645, que inclui no currículo da rede de ensino e em todos os espaços a história da cultura afro-indígena, né? Só que a gente tenta fazer isso trazendo essa perspectiva do afro-encantamento, do afro-encantar, levando essa episteme de saberes, de forma de fazeres, que se baseiam em encontros lúdicos, de prática de griotismo, de uma metodologia libertária, e para levar a pensar a forma de articular o corpo, o psiquismo, o espiritual, que precisa estar inserida no campo da formação, né? Nossa formação diária, seja na formação direta, né, com os educadores, ou seja, com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, de forma curativa, né, com raízes de pertencimento, de ancestralidade, e é por aí, né? Pensar nessa encruzilhada desses corpos encantados, dessa outra gramática, essas gramáticas da rua, das esquinas, das praças, desses encontros enquanto afroencantamento, né? Que busca aprender a respeitar esse tempo da natureza, o tempo dos corpos ecológicos, dos silêncios que são falantes, né? Que fazem plantas germinarem. Essa planta seja essa planta que vem da terra e seja aquilo que é plantado no coração, na vida, na alma, que vai construindo tessituras possíveis, que vão fazendo outros planos, que vão cultivando sonhos reais, né, que estão sendo construídos aqui, nesse podcast, que possa afagar, que possa abraçar, através de rodas de conversa, de participações em feiras, enfim, eu tentei resumir um pouco do nosso trabalho. Sei que esse tempo não dá conta da dimensão e talvez até de entender o que é de fato quando a gente se encontra, se abraça e pode se olhar e se perceber enquanto seres possíveis de serem acarinhados, de traços estéticos possíveis de serem belos, de falar, um espaço de falar sem crítica, sem um falar sem culpa, um falar para ser escutado. E eu acho que é por aí, gente. Então, vamos afroencantar nesse processo de cooperação, de ideias de povos tradicionais, de valores de economia solidária, afrosustentável, em rodas de circularidade, em pequenos grupos. Enfim, é isso. Vamos ficando por aqui e que a gente possa fazer outras tessituras. Um abraço. Encerro aqui nosso podcast Santa Gurgel, do coletivo Afro Encantamento.